Porque eu. Porque você é o Não tá diretor. gravando. Eu sou o diretor, quem vê pensa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso programa Sem Tabu. Hoje vamos falar sobre um outro assunto que já conversamos sobre, só que agora vamos nos aprofundar de uma forma mais intensa. Acho que até de uma forma mais pesada, vamos dizer assim. Então é isso. Sou um filho amado de Deus. Oi, gente. Meu nome é Melissa. Sou uma filha amada de Deus. E é isso. E é isso, só isso. Um dia eu vou achar um jeito. Um dia eu vou achar um jeito, né? Intimidade com a menina, a câmera ali, né? Então, vai lá. Pessoal, eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. Pessoal, quero pedir para você um favor muito grande. Curta, compartilhe, comente. Nosso objetivo é realmente alcançar o maior número de pessoas com a mensagem, com aquilo que a gente tem para falar. Nós queremos realmente impactar pessoas, queremos que as pessoas não de repente concordem com a gente, tá bom? Você pode discordar de nós, que nós queremos, na verdade, é que você tenha pelo menos aí se desperte para pensar nesses assuntos que nós temos trazido. Bom, então, são assuntos pertinentes, assuntos que estão aí o dia todo dia, em todo momento, na mídia. E então, fica com a gente. Você pode deixar seu comentário, tá bom? De repente, se você não concorda, só espero assim que você seja educado quando você comentar. Então, comente assim com gentileza, com delicadeza, mas pode comentar até de maneira contrária, beleza? Fique com a gente. E antes de começar com as perguntas, pegando um gancho do que o pastor já falou, esse assunto que nós vamos falar hoje, como eu disse, a gente já falou sobre ele, não da forma que vamos falar hoje, mas já falamos. E quero também deixar bem claro que o nosso intuito aqui não é apontar, não é julgar e não é ser preconceituoso. A gente vai falar sobre o assunto a partir da ótica que a gente considera correta, que é a ótica do Evangelho, e sem acusação, sem julgamento. Então, para você que está assistindo, se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Só que acredite que nosso assunto não visa apontar algum defeito ou algum problema. Pastor, sem enrolação, né? A gente já enrolou bastante, mas sem enrolação. Nosso assunto hoje vai ser como que a ideologia de gênero está transformando a nossa sociedade. E de fato está. É um assunto bem delicado, né? É um assunto que gera bastante polêmica, gera bastante bastante equívocos, vamos dizer assim. Então eu vou começar. Cara, é até complicado, né? Vou começar perguntando se você acha que a ideologia está transformando ou não. Uma pergunta um pouco mais tênue. Pergunta tênue. Sim ou não? Sim ou não? Nós temos por aqui hoje. Veja bem, sim ou não? Sim e não. Realmente tem transformado no sentido assim. Acho que não. Você acha que não? Acho que não. Eu ia falar que sim. Cara, mas na verdade eu acho que não, porque quando a gente olha para essa situação, a nossa proposta aqui é responder à luz da Bíblia, certo? Então eu tenho que realmente voltar lá em Romanos capítulo 1.
quando a Bíblia fala o seguinte, que os homens, conhecendo a Deus, não deram a Deus a devida adoração, o devido respeito, não celebraram Deus como ele deveria ser adorado e celebrado. E por conta disso, diz então que Deus os entregou a viver da forma como eles viveriam sem Deus, a sociedade sem Deus. Quando a gente está falando de ideologia de gênero, a gente está falando de uma sociedade ou de uma ideologia que está rompendo com Deus. Isso não é ser preconceituoso, é só olhar as coisas que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, olha, no princípio criou Deus, né, todas as coisas, e Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E isso é assim desde que o mundo é mundo até agora. Agora nós chegamos numa sociedade, então, que para nós, né, ela vai dizer que, não, está tendo essa revolução, essa liberação, essa mudança aí na ideologia. Só que quando a gente vai nesse texto de Romanos, o que nós vemos ali é o seguinte, é que essa mesma ideia aconteceu lá em Romanos. Lá na época que Paulo escreve aos Romanos, né, vamos dizer ali no século I, século último, né, antes de Cristo, século I, agora na era chamada cristã. E a ideia é a mesma, né, a ideia de cada um fazer o que quer, a ideia daqueles que fazem, daqueles que apoiam os que fazem, daqueles que são simpatizantes aos que praticam. Então, eu não vejo avanço. Eu vejo como se a sociedade voltasse ao estágio primata, né? Não primata no sentido de ser macaco, não isso, mas primata no sentido de ser ali aquela sociedade sem noção. Aquela sociedade que, ao invés de evoluir, nós já falamos sobre isso, né? Que o pós-modernismo ele não é um avanço, ele é um retrocesso. E eu acho que essa ideologia retrocede muito mais ainda, né? Ele retrocede ali ao homem, sei lá, no seu estado mais primitivo. Uma vez eu fui questionada sobre esse assunto. E eu não soube responder muito bem, sabe? Mas eu respondi que sobre isso, que Deus criou homem e mulher. São dois gêneros. E você escolher mudar para um outro, você está afrontando Deus. Você está dizendo que Deus te criou errado, ele falhou na hora de criar você. Uhum. E usei o exemplo da tomada. Os dois lados iguais da tomada não encaixa. Uhum. Mas é muito, muito difícil, é muito mais complexo explicar sobre esse assunto, né? Sim, Melissa, eu particularmente, eu acho que a igreja tem uma falha muito grande nisso. A igreja, ela sempre deu aquele ultimato, né? É ou não é, e ponto final. Mas não abriu a discussão, não abriu a exposição das ideias, não abriu inclusive a ouvir o que as pessoas estavam comentando, conversando, perguntando. E hoje, então, nós temos essa dificuldade de responder, até porque nós não sabemos o que eles estão perguntando, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, realmente há essa falha, realmente há esse lapso aí que nós não conseguimos. E se a gente parar para pensar, olha só que dificuldade. Nós estamos no século XXI, né? Estamos vivendo num mundo pós-moderno. Nós temos essa questão
da ideologia de gênero não é algo que nós podemos falar assim, isso é deles. Não, isso está aqui, cara. Tem pessoas aqui, tem crianças aqui quando eu digo aqui, dentro da igreja, né, que estão... e quando eu estou dizendo igreja, não estou dizendo dentro do templo, tá? Estou dizendo dentro dessa comunidade, dessa organização chamada igreja. As crianças estão discutindo isso. Por quê? Porque lá na escola eles estão ouvindo isso, na televisão eles estão ouvindo isso, no desenho eles estão ouvindo isso, né? Então a mídia, a sociedade, ela está massificando com essa informação, enquanto nós estamos aqui ainda contando historinhas e não estamos ali realmente confrontando esses assuntos, essas ideias. Na nossa última reunião na igreja, no nosso outro momento, né, que é o momento ali da roda de conversa dessa semana, nós estávamos conversando sobre essa questão, né, dessa mudança que o mundo está acontecendo. E eu estava abordando a seguinte temática, que como igreja, nós estamos falando de ganhar o mundo para Jesus, que o mundo precisa de Jesus, mas como igreja nós não estamos nos preparando para receber as pessoas que vão vir. Porque quando Jesus começar a trazer essas pessoas para si, né? Porque ele chama para si, e quando ele chamar para si, ele vai direcionar essas pessoas para uma igreja. Isso a gente tem que entender e crer nisso, esse é o propósito dele. Quando ele mandar essas pessoas para a igreja está preparada para receber pessoas que vêm questionando isso, porque elas vão questionar. Estão preparadas para receber pessoas que vão vir, e ainda citei mais, né, que assim acharam absurdo. Eu não falei da ideologia de gênero, mas falei assim, nós estamos preparados para receber aqui um casal, e quando nós formos conversar com esse casal, nós vamos descobrir que é um pai e uma filha, que é uma mãe e um filho, porque isso vai acontecer. Tá? Da forma como o mundo está caminhando, eu ia dizer evoluindo, mas o mundo não está evoluindo, do jeito que o mundo está retrocedendo, é óbvio que Deus amou o mundo de tal maneira, e é óbvio que Deus, em Cristo, ele está reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo. Então, querido, Deus, ele tem permitido essa bagunça, ele tem permitido essa situação, mas eu tenho comigo que há aqueles de uma outra teologia que crê que o mal vai proliferar e vai acabar tudo em mal, né? Mas eu creio, segundo a Bíblia, que Deus está restaurando o mundo. Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. E como que ele vai fazer isso? Através da igreja. Agora, a igreja tem que estar preparada para receber isso, para discutir isso, né? Para entender que isso é uma situação, é um problema, mas é uma realidade. E nós vamos ter que responder a essas questões. Será que essas pessoas não têm dificuldade para responder por medo? Porque hoje em dia tudo as pessoas levam como ofensa. Tudo que você fala, as pessoas, sabe, fica remoendo aquilo. É a verdade absoluta, né? Isso, mas aí quais pessoas que têm medo de responder? As pessoas da igreja, você quer dizer? Olha, eu acho que a crítica é mais grave, né? Eu penso, olha só, ó que doido, eu vou dar uma viajada agora, tá bom? Vou tentar ficar aqui, mas viajando na maionese. Olha só, eu acho que vocês já ouviram de alguns crentes, tem pastor que sonha com o mundo ideal. Com a igreja ideal. Qual é o mundo ideal, a igreja ideal? Aqueles crentes bonitinhos, tudo alinhadinho, com roupinha de crente, com cabelinho de crente. Utopia ou crentotopia, sei lá, né? Sei lá, né? Crentopia, né? Evangelotopia, não sei, cristopia, não sei, tá? Mas tem cara que pensa nisso.
naquele jovem compromissado, bonitinho e que não se masturba, né? É igual eu penso que vocês não se masturbam nem nada, entendeu? O cara que pensa naquilo. Tem o cara que pensa assim, entendeu? E ele pensa nesse mundo. E aí, quando ele pensa nesse mundo e ele se depara com esse questionamento do jovem, mas espera aí, eu nasci homem, mas eu entendo que eu sou, aliás, eu tenho um corpo de homem, mas eu entendo que minha cabeça é de mulher, não sei o que, cara, eu não quero saber desse problema. Aí eu vou entender que esse problema, quem criou esse problema foi a Rede Globo. Então o que nós vamos fazer? Desliga a Rede Globo. Se eu desligar a Rede Globo, não falar da Rede Globo, eu não vou ter problema, né? Se eu não acessar tal coisa, vamos todo mundo parar de Netflix e tal, e aí então nós construímos aquela comuna, aquela redoma falsa, construímos uma bolha, na verdade, tá? E aí, então nós temos aquela ideia assim, olha, se nós ficarmos aqui, se nós ficarmos nessa sociedade, aí o mal é a sociedade, né? E se essa sociedade entrar na igreja, aí os caras falam assim, o mundo entrou na igreja, o mundanismo entrou na igreja. Cara, quanto eu ouvi dessa frase? Olha só, querido, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai, de novo, né, a nossa ideia aqui é entender o que Deus está fazendo e como ele agiria nesse momento. Então a gente olha para a Bíblia e a gente se depara lá com um profeta maluco, pensa no cara doido, que era o Jonas. E o Jonas, ele tinha essa ideia tão imbecil quanto nós temos hoje. Desse mundo ideal, nós e os outros, né? Nós somos bons, os outros são maus, nós pensamos bonitinho, igual Deus, mas o mundo pensa de maneira desordenada, desregrada. Oi? A dicotomia, né? Nós pensamos isso. E aí então Deus, que é muito joia, Deus é muito legal, ele pega esse cara cabeçudo, esse cara esdrúxulo e fala assim para ele, olha, Jonas, meu querido, eu tenho uma missão para você, levanta-te, do tipo, sai dessa zona de conforto, fica em pé, agora vai lá em Nínive. Cara, Nínive é a sociedade que nós temos hoje. A Nínive daquele tempo, cara, é essa cultura que fala assim, a polícia do mal matou os caras do Jacarezinho. Oxa, tadinho, era bandidinho, com a metralhadora dando tirinho, e a polícia foi lá acabar com a festinha. Vamos desarmar a polícia. Entendeu? Vamos desarmar a polícia. E aí, os caras lá do morro de Nínive, né? Eram os caras do funk, eram os caras, né? Eram os caras do mal, os caras do crime. E aí, então Deus fala pro Jonas, vai lá e fala para aquele povo. E aí o Jonas fala assim, aqui, ó. Jonas, vou na favela nada, vou pregar lá em Alphaville, né? E aí então o Jonas monta ali no seu barquinho, no navio e tô lá lixando. E é interessante que Deus prepara toda aquela situação, né? Bom, se você quiser saber o final da história, leia o livro de Jonas. É facinho, 4 capítulos, tá bom? Mas aí, o que a gente aprende ali? No final, o Jonas tá muito puto da vida. Só que, cara, ele tá puto com Deus. Porque ele chegou lá na cidade, assim, ó, ele fugiu. Deus pega o peixe lá, o peixe engole o Jonas, aí o Jonas é tão intragável, que o peixe passa mal, vomita o Jonas lá em Nínive. Né? Aí de tão intragável que o cara era, aí ele levanta lá e Deus fala, agora entra na cidade, já que você não quis vir, eu te trouxe, agora entra na cidade e anuncia o que eu mandei fazer. E aí o Jonas, ele prega uma mensagem de terror, ele prega uma mensagem horrorosa para aquela pessoa.
Ele não falou do amor de Deus, ele não falou da reconciliação com Deus, ele falou assim, ó, é mais 3 dias e vocês vão morrer tudo, que Deus vai acabar com vocês. Sabe o que foi interessante? Que aquela cidade inteira se converteu, mudou de vida. Aí o Jonas, né, não entendeu aquilo, subiu no morro lá no barranco e ficou olhando lá de binóculo para ver Deus mandar fogo do céu e acabar com tudo. Aí passou 1 dia, 2, 3, nada aconteceu. Aí o Jonas falou, sacanagem, Deus. Sacanagem. Pô, oi. E ainda aquela questão lá, né? A cidade, para atravessar a cidade inteira, demorava quase 3 dias. Isso. Ele pregou metade de um. Isso, pregou lá, só um pouquinho lá e foi ver o parquinho pegar fogo. E aí depois ele falou, Deus, que sacanagem é essa? Pô, eu venho aqui, prego o terror, prego a justiça e o senhor não matou ninguém. Como assim? Né? E aí Deus fala assim, ô Jonas, deixa eu falar um negócio com você, cara. Você sabia que lá nessa cidade tem 120 mil pessoas? E todas aquelas pessoas, cara, os caras não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Os caras tudo maluco, Jonas. Você sabia disso? Então significa que todos esses atos que eles fazem é inconsequente. Ele falou, você acha, Jonas, eu amo essas pessoas, você acha mesmo que é justo eu acabar com uma cidade com 120 mil pessoas, Jonas? É pessoas que eu criei a minha imagem conforme a minha semelhança. Querido, por que eu estou contando essa história? Hoje, por mais que a sociedade, e aí volta de novo em Paulo, né, lá em Romanos, o Paulo fala assim, os homens dizendo-se sábios tornaram-se loucos. É todo mundo louco. Então, Deus está falando para Jonas, os caras lá são muito loucos, Jonas. Se eu deixar eles nessa doideira deles, então eu não preciso matar, eles vão se matar sozinhos. O que eles precisam? De salvação. Queridos, o que essa sociedade precisa? De salvação. Então, Melissa, eu conto essa história, por quê? Porque eu tenho pensado que a igreja não tem entendido essa história de Jonas. Porque quando a gente ouve a história de Jonas, nós entendemos do cara que foi jogado fora do barco, a baleia comeu e levou ele lá, e aí ele pregou o evangelho. Só. Eu aprendi essa história. Eu escuto também. Oi? Eu escuto também. Isso, agora você tinha escutado da minha versão? Não. A minha versão é mais legal, não é? A minha versão é mais chique. Por quê? Porque a minha versão fala assim, cara, nós, olha agora a loucura. Porque quem que nós somos identificados com quem ali? Com Jonas. Nós achamos que nós somos melhores. Nós achamos que os outros merecem morrer mesmo. Nós achamos que nós somos os caras, cara. E os outros são os outros e só. Então, Deus nos salva. Graças a Deus nós somos salvos, né? E aí nós oramos assim, graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Mas os outros, Deus, esse povo aí, elimina, porque esse povo não te... E Deus está falando assim, vai lá no meio do povo, cara. Mostra pro povo que eu amo. Mostra graça, mostra compaixão, mostra misericórdia. Porque eu amo esse povo. A grande verdade, cara, é que Deus ama esse povo. Deus ama o gay, Deus ama a lésbica, Deus ama a prostituta, Deus ama o cara que está pensando que ele nasceu homem num corpo de mulher ou nasceu mulher num corpo de homem. Deus ama e Deus vai redimir, Deus vai resgatar, Deus vai reconciliar. Eu creio nisso. Pastor, o fato é que assim, já é praticamente uma cultura já, né? Porque se a gente for na história,
Essa questão da ideologia de gênero, ela começou em 60, mais ou menos, com aquelas feministas radicais que pregavam que o gênero é construído culturalmente, socialmente, e você não se nasce sendo uma coisa, você acaba se tornando isso. A Simone de Beauvoir, aquelas outras pensadoras feministas, e, cara, já faz 50 anos que estão construindo isso. 60, já 60, na verdade. Então isso já está impregnado, de certa forma, na sociedade de tal maneira que é difícil nós falarmos sobre, ou até mesmo conversar com uma pessoa sobre, expondo a nossa opinião sobre, sem ser taxado de preconceituoso ou homofóbico. Porque assim, a gente, enquanto igreja, a gente pensa totalmente diferente deles. Só que como chegar para uma pessoa que tem esse pensamento e conversar de modo que a pessoa não entenda que você é preconceituoso, é homofóbico, que você não evoluiu, que você ficou preso ao século retrasado, né? Porque começou isso no século passado. Então que você ficou preso na história, que você é genocídio. Como? Você está me perguntando? Tô isso, porque é uma pergunta. Cara, como fazer isso? Toda vez que eu vou confrontar ideias, eu confronto ideias com ideias. Certo? E aí, eu crio problema. Então, é óbvio, eu tenho que pensar. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão, né? E olha que na nossa reflexão, eu não estou falando que os outros estão errados, eu estou dizendo que nós, a nossa reflexão, eu estou trazendo para nós. Nós é que não estamos preparados para encarar a situação. Oi? O Roberto tinha falado que a sexualidade da pessoa construída socialmente. Nessa parte eu discordo, mas isso não... Essa informação não parece somente correta, do meu ponto de vista. Por causa que, assim, não a sexualidade, mas sim o caráter da pessoa. Vamos dizer, se eu cresci, eu não, vamos dizer, o famoso lar cristão, eu nasci em um lar cristão. Então, minha criação é diferente de alguém que nasceu sem. De criação e da sociedade onde você cresceu. Mas a sexualidade... A sexualidade que eu falei, a sexualidade... O caráter da pessoa é o que elas pregam. A sexualidade. Foi o que eu falei que as feministas afirmam, que a sexualidade de cada um, a sexualidade, ela é construída culturalmente ou socialmente. E você, ao longo dos anos, pode decidir se você quer ser mulher ou se você quer ser homem. Então, eu acho que não funciona, que biologicamente não funciona. Não tem coerência. Eu acho que não tem coerência. Então, nessa mesma época, teve uma questão que foi um garoto, nasceu gêmeos, né? Um casal concebeu gêmeos, e um dos garotos tinha fimose. Aí foram fazer a cirurgia para tirar a fimose dele, ele teve o pênis dilacerado, ele perdeu o pênis. Aí o que fizeram? Aí o que fizeram? Tinha um psiquiatra, alguma coisa assim. Ele, na época, ele tava começando a tratar essas coisas de ideologia de gênero. Ele fazia cirurgias para transformar o sexo da pessoa. Aí ele ficou sabendo da história desse casal, foi atrás do casal e sugeriu que ele criasse a criança como uma menina. Era casal de gêmeos, homens. Que ele criasse como menina. E assim foi. Acho que o nome dele era Breno, ele se tornou Brendo, alguma coisa assim. Aí ele, com 12 anos, ele fez a cirurgia, trocou de sexo, tudo, né? Ainda não tinha tanta consciência. Aí o que aconteceu? O caso meio que foi esquecido. Aí um cara que era opositor desse, que era contra as ideias desse psicólogo, desse psiquiatra, não sei, ele foi atrás dessa família para ver o que aconteceu. O que ele encontrou foi uma família destroçada. O pai e a mãe com esquizofrenia, no alcoolismo, o irmão com overdose, com esquizofrenia, depois o irmão se suicidou, depois os pais se suicidaram e foram atrás da mulher. Perguntaram para ela como que ela se sentia, contaram a história do que aconteceu e que esse psiquiatra vendia essa história como uma história bem sucedida, e ele foi na rede, né? Ele se assumiu, não, sou homem, falou que não foi bem sucedido, que ele nunca se sentiu confortável
com aquilo, que ele sempre achou que ele não ficava bem em roupa de mulher, que ele não gostava de ficar brincando de boneca, essas coisas. Aí ele se assumiu, tentou construir uma família, mas não deu conta. Tava com esquizofrenia e se matou também. Então você vê que não dá certo, não funciona. Não dá certo. Para dar certo, a gente precisa eliminar Deus da história. Agora, eu posso não acreditar em Deus, eu posso achar que Deus não está nem aí. Agora, eu não posso eliminar Deus. Até porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Deus plantou em cada um de nós o espírito dele, o espírito da eternidade. Então é impossível, por mais que eu viva. E aí, então o resultado é o quê? É isso mesmo, é esquizofrenia, essas questões. Mas eu quero voltar, eu quero responder a pergunta anterior. E pergunta anterior do tipo, como que a gente vai, então, de encontro a essas pessoas? Cara, olha só. Muitas vezes eu ficava assim, chateado, antes de ser pastor. Porque eu pensava em algo da seguinte situação. Cara, eu sempre achei, não o cristianismo, tá bom? Mas eu sempre achei como que eu poderia dizer? O adepto dessa religião, tá? Eu acho que é a melhor forma de colocar. Eu sempre achei o adepto a essa religião um cara muito estranho, muito prepotente. Cara, nesse momento que eu achava isso, eu não pensava em teologia. Aliás, eu estava pensando em teologia, eu não sabia que eu estava pensando em teologia. Mas eu não pensava em ser pastor, eu não pensava em ideologia de gênero, essa ideia nem circundava a minha mente. Mas o que eu achava? Eu achava assim, cara, eu acho muita petulância alguém chegar para o outro desconsiderando a história de vida, histórico de vida, e aí fazer uma proposta como do tipo assim, ó, aceita a minha proposta porque a minha proposta é melhor, mas eu não quero saber a sua história, não quero saber como você vive, como você viveu, nem nada. Cara, essa dúvida eu levava para mim, levei isso para o seminário, né? Nunca expus, porque, cara, eu estava num ambiente ali aprendendo a ser o cara melhor que os outros, né? Então não expus isso aí para ninguém, não expus essa minha dúvida. Mas hoje eu estou aqui numa posição de formar pessoas. Eu estou aqui trabalhando para formar vocês, né? E eu sei que aquilo que eu falo tem repercussão. Por isso hoje, então, eu não tenho crise mais em expor as minhas dúvidas pessoais. Só que hoje eu penso o seguinte. Hoje eu sou teólogo. Hoje eu volto para a Bíblia. E quando eu volto para Jesus, eu vejo um Jesus que ele se encontra com um cara que se apropriava indevidamente. Era um Renan Calheiros, né? Só que era o Renan Calheiros, ele era Renan Calheiros, lulista, só que chamava Zaqueu. Era igualzinho, cara. Só que esse Renan Calheiros, um dia, chamado Zaqueu, um dia ele tem uma notícia, ó, Jesus vai passar em tal lugar. Ele corre, ele quer ver Jesus, ele é curioso, ele quer ver Jesus, né? Ele sobe numa árvore, Jesus para, fala, Zaqueu, hoje me convém ir lá na sua casa. Cara, é muito legal porque o Zaqueu era ladrão, era corrupto. Cara, o cara era uma praga, mano. Petista, né?
E aí e aí Jesus passa, era o diabo, é isso mesmo, né? E Jesus passa e fala assim: Zaqueu, hoje eu vou lá na sua casa, me convém pousar na sua casa. Não era só dar um rolezinho, era ficar lá. E Jesus vai lá e fica na casa dele, e tá ali, e o Zaqueu convida os amigos. Agora, você imagina os amigos do Zaqueu. Pensa se tinha alguém que prestava. Né? Devia ser tudo da laia do Zaqueu para pior. Né? E aí, então, imagina essa casa, imagina o Zaqueu no morro, né? Lá no Jacarezinho, e a mãe do Zaqueu dançando de metralhadora, ali na mão, dançando funk de metralhadora, e Jesus sentado ali, curtindo aquele negócio. Cara, é interessante que a Bíblia não registra que Jesus fez discurso, a Bíblia não registra que Jesus mandou o Zaqueu fazer alguma coisa, mas a Bíblia registra o seguinte: num dado momento da festa, o Zaqueu fica doidão, fica muito louco, e aí, naquela loucura dele, ele levanta lá, pega, quero fazer um brinde aqui, um pronunciamento. Ó, a partir de hoje, eu vou vender tudo e vou dar para os pobres. Vou pegar, se eu roubei alguém, pode fazer fila aí que eu vou devolver 4 vezes mais. Cara, é a única vez que registra Jesus falando. Jesus levanta e fala: uau! Maluco! Hoje chegou salvação nessa casa. Olha só. Esse é um texto bíblico, tá bom? Tá lá na Bíblia essa história. Interessante que a gente vê esse mesmo Jesus. Jesus, ele para lá num poço, numa cidade inimiga, com um povo inimigo, numa cidade que tinha recusado ele antes, e agora ele está lá de novo. Numa hora imprópria, meio-dia era a hora imprópria, aí ele dá um perdido nos discípulos dele, falou: vai lá comprar comida, eu vou ficar aqui esperando. Ele sempre andava junto, mas aquele dia ele falou: não, vocês vão e eu fico aqui, estou cansado. Né? E chega uma mulher, tudo inadequado, samaritana, mulher, meio-dia, sozinha. Ela mulher, ele homem, ela samaritana, ele judeu. E aí Jesus começa uma conversa. Oh, dá um pouco de água para mim. Ela fala: o quê? Você é louco? Você é homem. Tá pedindo água para mim? Você é judeu, eu sou samaritana. A mulher falou assim: a gente não se conversa, cara. Você não se tocou? Olha que legal. Jesus trava uma conversa, ela começa a conversar, falando que eles não podiam conversar porque eles não tinham nada a ver. Só que a conversa já estava rolando. A conversa já estava rolando. Você consegue entender que o discurso, que o diálogo, a conversa começa com base dos tipo assim, ó, nós não podemos conversar, nós somos você é um e eu sou o outro, ou eu sou assim e você é o outro. Cara, e Jesus não está nem aí para esse negócio de você é o outro. Jesus falou: cara, nós somos iguais, mano. E aí Jesus começou a conversar ali com aquela mulher e tá, e a mulher, aí a mulher falou assim: cara, acho que esse cara deve ser um ET. Né? Esse cara é muito esquisito. Então ela pega e fala assim: ô Jesus, onde que adora? Aí ele fala: não, adora em espírito e em verdade. Né? Não é templo. Mas a salvação vem do judeu. A salvação tem uma fonte. Né? E nós entendemos, a salvação é de Jesus, é de Deus. E aí então aquela mulher, naquele discurso, Jesus fala assim: chama o seu marido lá. Jesus dá uma provocada: chama o seu marido. Ela fala: não, eu não tenho marido. Jesus, é verdade, você não tem marido. Você já teve 5. E esse seu agora você está fazendo test drive, mas não é seu não, é de outro, pertence para outro. Né?
E aquela mulher sai correndo e vai na cidade e fala assim, cara, encontrei um cara lá. Cara, só pode ser o Messias. Cara. Só pode ser. Primeiro o cara falou tudo da minha vida. Primeiro o cara falou comigo. Ele conversou comigo. E depois ele falou tudo. Só pode ser o Messias. E todo mundo foi lá correndo e pá. E Jesus fica ali. Vamos sair na Bíblia? Vamos lá no livro do Senhor, no filme, na história lá do Senhor dos Anéis. Havia os elfos, há, né, na história, os elfos e os anões. Os elfos odeiam os anões e os anões odeiam os elfos. Mas o anão lá, ele cai lá no meio dos elfos lá. E aí, então, ele está na roça agora. Certo? Só que aí vem a rainha dos elfos, encontra ele, e ele acha que ele vai morrer. A rainha dos elfos começa a falar com o anão na língua secreta dos anões, que só um anão sabia daquela língua e da importância daquela língua quando ele estivesse em perigo. E ela fala com ele naquela língua. E quando ele fala, mas peraí, a voz é de elfo, mas a língua é de anão. E ele olha a rainha dos elfos, ele fala, uau, o que aconteceu? Cara, por que eu tô contando essas histórias? Oi? Porque você viajou na maionese. Porque eu viajei na maionese. Mas eu disse que a resposta ia ser viajandona, porque eu quero falar de uma coisa só. Sabe como que nós vamos chegar nessa comunidade? Com amor. A linguagem do amor. Quando nós chegarmos para o outro, não achando que o outro é o outro, mas achando que o outro é um igual a mim. E amar o outro. Reconhecer o outro como alguém que é tão carente da graça, da misericórdia, do amor, do favor de Deus, de Jesus, igual eu sou. Cara, então nós vamos conseguir conversar com o outro. Porque a história final do elfo lá, do anão, é que ele se torna o melhor amigo do elfo. Porque ele entendeu a linguagem do amor. Certo? Aquela mulher samaritana, ela esqueceu. Cara, quando ela encontrou o amor de Jesus, ela esqueceu que ela ia lá no poço meio-dia sozinha, porque ninguém na cidade gostava dela. Ela saiu correndo e contou para todo mundo. O Zaqueu, quando ele se deparou com esse amor de Jesus, ele falou, o quê? Eu vou distribuir para todo mundo. Dá para entender? O amor. Então eu creio nisso. Eu creio que Jesus me diz isso. E aí o Paulo vai falar assim, olha, sem amor, cara, não adianta. Eu posso falar a linguagem dos homens, dos anjos, saber toda a ciência, saber tudo, ter recurso, falar da Rede Globo, eu posso. Mas não vai adiantar nada. Eu vou ser igual um bicho burro batendo um pedaço de ferro, só vou fazer barulho. Eu não quero fazer barulho. Eu quero amar. Tá? Eu quero fazer a diferença. Eu quero causar impacto. O Jorge deu quanto? 43. 43? Cara, eu não sei, eu quero provocar com o último assunto, cara. Então provoca. Quer fazer alguma pergunta antes? Não. Agora é pesado, cara. Agora que... Assim, a gente tá na sociedade, a gente tá inserido na sociedade, a gente é um ser social, a gente tá envolvido em política, a gente tá envolvido, querendo ou não, em uma ideologia, porque a gente pensa de uma forma que alinha com uma forma... como fala?
que alinha-se a uma forma que já existe, algum sistema que já existe. Então a gente começa a olhar certas coisas, a gente começa a taxar isso como errado. E a gente, de certa forma, acaba acusando as pessoas que fazem isso. Então, nessa questão da ideologia de gênero, a gente agora tem que falar sobre direitos. Aí eu queria ver o que você acha disso. O primeiro direito. Beleza, o pessoal que são adeptos à ideologia de gênero, eles pedem o direito de expressão, e eu concordo. Cada um tem um direito de expressão, beleza. Concordo no sentido tipo da pessoa se expressar livremente. Eu não concordo com a ideologia de gênero. Concordo dela se expressar do jeito que ela quiser. Agora, o primeiro ponto que está sendo mudado, que é pregado, quando você muda uma linguagem, quando você muda a linguagem imposta, você acaba com preconceito. Eu queria saber se você concorda com isso. Esse é o primeiro ponto. Porque aí vieram agora com o pronome neutro, de você não se referir mais às pessoas como ele ou ela, assim como ele, Lindy, Bonite. Eu queria saber o que você acha disso. E o segundo ponto é outra questão de direito, que é a questão aí a gente vai ter esporte, a questão do esporte, de transexuais tendo uma estrutura óssea masculina ou feminina, né? Depende da transformação. Vamos pegar o exemplo masculino. Um homem se transformou em mulher, fez uma transformação. Ele tem uma estrutura óssea masculina ainda, tem a força masculina, e ele vai competir contra potências femininas. A vantagem dele é óbvia, porque ele, se for no vôlei, por exemplo, como já foi o caso, ele tem um salto mais alto, ele tem uma desenvoltura maior. E as próprias jogadoras já reclamaram disso, falaram que há uma diferença gigantesca nisso. Eu queria saber o que você acha dessas duas questões. Então, as duas questões eu respondo com uma palavra só: incoerência. Incoerência, tá? Não tem o que dizer, é incoerência, tá? O homem, cara, Deus criou macho e fêmea. É assim que ele os criou. É assim que vai ser. Para sempre. Tá? Mas eu entendo. Tá bom. Quer entender, entende. Isso não muda nada. Tá? Não muda o que você é. Como a gente canta, né? Aquela canção, acho que a gente vai até cantar na próxima celebração. Eu sou quem dizes que eu sou. Se tu dizes que eu sou homem, eu sou homem. Se tu dizes que eu sou mulher, eu sou mulher. E nada vai mudar isso. Eu sou quem dizes que eu sou. Tá? Ainda que eu me entenda, eu me entendo diferente. Não. Tudo bem. Eu posso me entender um cavalo, mas eu não sou cavalo. Tá? Então, essa é a questão. Cara, quando eu penso sobre essa questão desse pronome neutro, cara... Aí eu volto naquilo que eu estou dizendo. Cara, nós não estamos avançando, nós estamos regredindo. Então. Isso é um retrocesso. Cara, e é tão interessante que pensa quanto tempo nós demoramos para aprender a língua portuguesa. Para colocar. A gente não aprende tudo ainda. Isso que eu estou falando. Quanto tempo nós demoramos para aprender a língua portuguesa? Para aprender por ponto e vírgula, a saber ler, respeitar, né? Oi? O porquê, né? Artigo definido, artigo indefinido, tá? E aí depois, assim, cara, depois de tanto estudar, cara, eu estudo até hoje, eu leio, e tem hora que eu tenho que recorrer ali, né? Então vem uns caras e falam assim, não, agora vamos mudar tudo, porque nós somos iguais. Então isso eu acho estupidez, tá? Isso eu acho estupidez. Então, aí eu queria falar assim, porque agora esse questionamento agora vai confrontando o que você acabou de dizer. Sim. Antes que você disse antes de eu fazer essa pergunta. Porque assim, lá nos Estados Unidos e no Canadá também, vou contar dois casos. O primeiro, um pai foi preso porque ele se recusou a chamar a filha dele como masculino. Ou é o contrário, alguma coisa assim. Não, é isso mesmo. Ele se recusou de chamar a filha dele como ele.
Ele chamou ela como ela, porque ela nasceu uma mulher. E ele foi preso por causa disso. Em paralelo a isso, lá no Canadá, na Austrália, não vou lembrar, acho que Inglaterra, não lembro bem. Uma mãe, ela apanhou de policiais, ela apanhou de policiais na frente dos filhos, porque elas se referiam a um transexual no Twitter como ele. Aí ela apanhou em público dos policiais, foi processada, tudo. Aí vai de encontro, porque se a gente chega numa pessoa, aí vai confrontando o que você falou, porque se a gente chega numa pessoa demonstrando amor, só que a gente não é adepto a esse sistema, eu creio que a gente não pode ser, a pessoa não vai querer papo com você. É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. De novo, certo? Nosso guia é Jesus. Quando Jesus fala que nós devemos amar, ele não disse que nós devemos mudar o nosso jeito de pensar. Exato. Então não está confrontando aquilo que eu estou falando. Eu continuo dizendo, eu continuo afirmando isso, eu continuo afirmando com Jesus. Por exemplo, Jesus ele chega e fala assim para os crentes: olha, ame os vossos inimigos. Porque se você amar o seu amigo, o que você está fazendo diferente? Nada. Amar amigo, amar gente amável é fácil. Jesus falou, até uns caras lá faz isso. O difícil é amar o inimigo. E aí ele fala assim, olha, ama o inimigo e ora pelo que vos persegue. O que Jesus está falando? Jesus está reconhecendo que no mundo não tem anjinho. É a situação que nós estamos vivendo hoje. Nossa, pegou Deus de surpresa. Mas quando Deus falou aquilo lá, o mundo não era do jeito que está. Era sim. Deus está falando, cara, é fácil amar essas pessoas? Não, não é fácil. Agora, Roberto, às vezes nós pensamos que quando eu amo o outro, é porque nessa cultura que nós temos, né? A cultura do amor, do você me ama, dá pra mim, não sei o que, essa cultura desse amor retributivo. Agora, a cultura bíblica do amor, ele não é retributivo, ele é autossacrificial. Tá bom? Então ele é autossacrificial, eu me sacrifico. Agora, toda vez que eu amo, que eu vou com amor pro outro, isso não significa que eu vou abrir mão dos meus valores. Eu não vou abrir mão dos meus valores. Tá? Então, dentro da sua pergunta, não foi o que você perguntou, tá? Quando você perguntou lá do esporte, tudo, mas não foi o que você perguntou, mas eu queria dizer. Quando a gente vê esse mesmo Jesus, ele fala que nós devemos praticar a justiça. E eu entendo que nós, como igreja, nós devemos lutar pelo direito, pela prática da justiça, pela justiça. Então, nós devemos lutar pelo direito pelo direito do homossexual, pelo direito da prostituta, pelo direito de qualquer ser humano. Tá? Nós devemos lutar, sim. Se nós vermos um homossexual apanhando por ser homossexual, nós devemos defendê-lo, devemos chamar a polícia, tá bom? Não devemos nós bater e nem nada, não devemos motivar qualquer atitude, ação homofóbica, prostofóbica, sei lá. Não podemos fazer isso, tá? Nós devemos lutar pelos direitos deles, sim, mas nós devemos falar a verdade em amor. Em amor. Tá? Nós devemos sim denunciar o pecado. Devemos sim falar das incoerências que está acontecendo. E aí sim, né? Por meio de argumentos lógicos, argumentos sábios, mas aí dá para o outro o direito dele falar sim ou falar não. Né?
Jesus, quando veio ao mundo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, né? E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Foi direito. Direito. Deus é o Deus que concede direito, ele concede graça. Então eu creio nesse Jesus, né? E a gente proclama a palavra da salvação, da graça, esperando que as pessoas nos ouçam e digam sim a isso. Mas temos que dar a essas pessoas a opção e lutar para que elas tenham o direito de falarem não, eu não quero, eu recuso, eu não aceito. Que é direito de cada um. É direito de cada um. Né? Para nós parece até nossa, pastor, você é louco falar um negócio desse? Não, eu quero ser bíblico, eu quero ser cristocêntrico em falar um negócio desse. Pode encerrar. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Espero que tenha pelo menos te provocado, tá bom? Essa é a ideia, né? Então, nossa ideia aqui, alguém me perguntou assim, vocês combinam as perguntas e a resposta? Não, tudo aqui é voluntário. Então, isso é realmente o que nós pensamos, isso é realmente as dúvidas que a gente tem, essa é a forma que eu, enquanto teólogo, enquanto pastor, enquanto cidadão, penso e ensino aqui na nossa comunidade. Fica com Deus.